Olá pessoal, eu sou o professor e engenheiro civil Johnny Merces e hoje nós estamos voltando aqui com as nossas aulas de inglês e na aula de hoje nós vamos estudar isso aqui, ó, os comparatives, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha em como fazer comparações em inglês, tá certo? Então, já começando a nossa aula, vamos começar aqui, tá? Bom, como está dizendo aqui essa pequena introdução da nossa aula, em inglês, na maioria das vezes, usamos adjetivos para comparar objetos, pessoas e tudo mais. Não só em inglês, como também em português, nós utilizamos adjetivos, né, para fazer comparações. Por exemplo, fulano é mais bonito que ciclano. Fulana é mais bonita que ciclana. Então, o adjetivo bonito ou bonita é um objeto é uma palavrinha, né, que nos ajuda a fazer comparações. Tá certo? Então, veja só aqui o que nós temos como conceito, né, como conteúdo. Então, os adjetivos são divididos em dois grupos. Quais são esses grupos? Os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Tá? Vamos tentar estudar um pouquinho mais sobre esses dois grupos. Muito bem. Primeiro falando sobre os adjetivos curtos, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, a palavra tall, que significa alto. Perceba que a palavra tall tem uma sílaba apenas, tá certo? Portanto, é um adjetivo curto, ou short adjective, tá? Old, tá aqui, né? Old, que significa velho, velha, né? Também é um adjetivo de uma sílaba. E a palavra cheap, barato, também é um adjetivo curto, de uma sílaba apenas. Bom, e qual é a diferença dos adjetivos curtos e dos adjetivos longos? Perceba agora alguns exemplos de adjetivos longos. Por exemplo, aqui, ó, beautiful ou beautiful, dependendo da pronúncia que você preferir, né? Que significa bonito, né? Perceba só, beautiful, 3 sílabas, ou seja, já é considerado um adjetivo longo. Fantastic, adjetivo longo, né? Expensive, também adjetivo longo, tá certo? Então, adjetivos curtos são aqueles que têm poucas sílabas, apenas uma na grande maioria, e os adjetivos longos são aqueles que têm 2 sílabas ou mais, ok? Perceba aqui que, inclusive, tem um que é o oposto do outro. Por exemplo, cheap e expensive. Um é barato, o outro é caro, ok? Bom, continuando aqui, veja só, que tipo de fórmulas comparativas, né, a gente pode utilizar para que a gente consiga montar frases e expressões utilizando essas comparações. Então perceba, a primeira delas para adjetivos curtos, ou seja, aqueles com uma sílaba, ok? O adjetivo termina em ER mais than. Então, por exemplo, primeira coisa, pessoal, que quando a gente vai fazer uma comparação, a gente sempre usa duas coisas, né? No caso aqui, eu estou comparando o John e o Peter, ou seja, duas pessoas. Deu para entender? Então, sempre que eu vou fazer uma comparação, eu vou utilizar objetos de comparação. No caso dessa frase, são duas pessoas. Então, o que eu quero dizer sobre os dois? Que um é mais alto do que o outro. Bom, quem é mais alto? É o John. Tá? Ali até foi traduzido até o nome, né? Não precisa traduzir nome, não. Mas, enfim, né? John é mais alto que o Pedro, ou Peter, né? Bom, segundo o nosso
nossa regrinha, né, de comparativo, eu tenho que pegar o adjetivo mais er mais than. Então perceba, perceba só. O John é, John is. O adjetivo aqui é tall, que significa alto, tá? Mas quando eu quero dizer que o John é mais alto, então eu tenho que colocar o quê? Aqui, ó, o ER. Então tá aqui o ER. Taller. John is taller. E a regrinha me diz também que depois eu coloco o than. Ou seja, John is taller than Peter. Tá certo? Traduzindo, o John é mais alto do que o Peter. Deu para perceber? Porém, isso nós estamos falando aqui de adjetivos curtos, tá certo? Bom, o segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho dois tipos de carro: Fusca e Ferrari. Tá certo? Então, já matei ali, estou comparando duas coisas, tá? Então, como que eu posso comparar isso daí? Como que eu posso falar assim? O Fusca ou um Fusca é mais barato do que uma Ferrari, tá? Então, qual é o adjetivo que eu tenho aqui? Barato. Como que é barato em inglês? Cheap, igual nós vimos ali atrás, né? Então tá aqui, ó. Cheap. Lembra aqui atrás, ó? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Aqui, ó. Cheap, barato, né? Então, olha aí, tudo que nós temos tá aqui, beleza? Então eu tenho aqui o adjetivo cheap, ou seja, a Fusca is, um Fusca é cheap, barato, mas eu quero falar que ele é mais barato, ou seja, acrescento ER. A Fusca is cheaper, depois eu utilizo than, tá aqui ele, than a Ferrari. A Fusca is cheaper than a Ferrari. Ok? Um Fusca é mais barato do que uma Ferrari. Fechou? Muito bem. Mas nós não temos só adjetivos curtos. Nós temos também os adjetivos longos ou long adjectives, tá? Aqueles com duas ou mais sílabas. Como que eu faço comparação com eles? Nesse caso, então, eu tenho uma proximidade maior com a língua portuguesa. Por quê? Porque em português eu falaria, por exemplo, o Brasil é mais, ou deixa eu ver aqui, o Brasil é mais bonito que a Argentina, por exemplo, né? Então, bonito é beautiful. Então é mais bonito, tá? Então vamos para o exemplo aqui já, para a gente ir fazendo essa analogia, tá? Então aqui a regrinha diz o seguinte, que eu uso more, mais o adjetivo, mais o than, tá certo? Então veja aqui, ó, eu vou comparar duas pessoas aqui, a Suzy e a Betty, ok? Então vamos lá. Por coincidência aqui o adjetivo é bonita, né? Beautiful. Então, perceba que em português a gente fala mais bonita do que, certo? Então, quando os adjetivos são longos, eu utilizo o quê? O more, tá? Então fica assim, ó. Suzy is. A Suzy é more beautiful than Betty. Ou seja, a Suzy é mais bonita do que a Betty. Deu para entender? Ou seja, quando os adjetivos são longos, eu não preciso colocar o ER aqui no final. Eu coloco o more antes dele. Ou seja, fica mais parecido que o português do que os adjetivos curtos, né? A Ferrari é mais cara do que o Fusca. Estou comparando duas coisas de novo, né? A Ferrari
e o Fusca. Ou seja, Ferrari is more. A Ferrari é mais expensive do que ou than Fusca. Ou seja, Ferrari is more expensive than Fusca. Ok? Muito bem. Vamos para algumas observações. Ok? Primeira observação. Adjetivos terminados em Y seguem uma regra diferente, apesar de terem duas sílabas. Vamos para exemplo disso? Por exemplo, a palavra pretty. Pretty é bonita. É usado só para gênero feminino, tá? Então, terminado, como disse aqui, ó, os adjetivos terminados em Y. Ou seja, pretty termina em Y. Ou pretty. Depende do tipo de pronúncia britânico ou americana que você prefere, né? Ou seja, o que acontece aqui, ó? Ele tem uma regrinha um pouquinho diferente. Então perceba aqui, pretty tem duas sílabas, pretty, tá? Porém, ele termina em Y. Quando acontecer isso daí, eu retiro o Y e coloco IER no final, tá? Ou seja, vou comparar aqui a Joanne e a Claire, tá? Joanne is prettier than Claire. Ou seja, a Joanne é mais bonita do que a Claire. Ou seja, o prettier ele fica um pouquinho diferente do que a primeira regrinha que a gente falou, que era só acrescentar o ER, tá? Então, quando termina em Y, segue esta regrinha aqui, ok? Mais uma regrinha, mais uma observação, são os adjetivos que seguem a ordem consoante mais vogal mais consoante. Por exemplo, a palavra big. Perceba que o B é uma consoante, o E é uma vogal e o G é uma consoante. Ou seja, consoante, vogal, consoante. Como que vai ficar um exemplo disso daí? Olha só. A palavra big, então, que é um adjetivo curto, eu tenho que colocar ER no final, tá? Porém, quando é consoante, vogal, consoante, eu tenho que dobrar a última consoante e colocar ER no final. Ou seja, não tem erro, né? O que eu vou comparar aqui? Elephant e mouse. An elephant is bigger. Tá aqui, ó, o que eu acrescentei. Than a mouse. Ou seja, um elefante é maior do que um rato. Certo? Fácil, né? Muito fácil. Continuando, mais uma regrinha, uma observação. Existem também os adjetivos que a gente chama de irregulares. Quando tem irregular, complicou tudo, né? Não é tanto assim, porque eu tenho poucos adjetivos regulares. Eu vou dar dois exemplos deles aqui, tá? O adjetivo good e o adjetivo bad, tá? Então, vamos comparar duas coisas, chocolate e vegetables, tá? Eu quero dizer que chocolate é melhor que legumes, mas não no sentido de saúde, tá? É no sentido de sabor. Isso para aqueles que não são vegetarianos, né? Enfim, não estamos falando disso aqui. A gente está falando apenas do sabor para a maioria das pessoas, tá bom? Ou seja, eu quero falar que o chocolate é melhor do que legumes. O adjetivo é good. Só que quando eu vou formar uma frase com isso daqui, eu não coloco perceba que é um adjetivo de uma sílaba, good, tá? Muita gente escreve gooder, principalmente aqueles que estão iniciando o seu aprendizado de língua inglesa. Porém, não é assim que funciona. Ele é um irregular adjective, é um adjetivo irregular, ou seja, para eu colocar ele em um comparativo, ele vai mudar de forma e ele vai tomar agora esta forma aqui, ó, better ou better, dependendo da pronúncia que você prefere. Ou seja, chocolate is better
than vegetables. Chocolate é melhor do que legumes, vegetais, né? Vamos ver mais um aqui. Tests are worse than vacation time. Então, o adjetivo é bad, tá? Tem aqui uma questãozinha de pronúncia, tá? Aqui nós temos um A que normalmente o brasileiro confunde. Para aqueles que têm dificuldade com pronúncia, nós temos uma lista, uma playlist aqui que eu comecei a gravar, dando dicas de pronúncia utilizando o dicionário, tá? Então, corre lá e dá uma olhadinha. Então, esse daqui é bad, ou seja, ruim. Bad é ruim. Mas o comparativo utilizado como bad não é badder, e sim worse. Tá aqui, ó. Worse. Ou seja, tests are worse than vacation time. Ou seja, testes, né, ou provas são piores, né, piores no sentido assim de prazeroso, né, do que o período de férias, tá? Vacation time, ok? Simples também, né? Para treinar um pouquinho, tem aqui um diálogo entre a Suzy e o Bob, conforme eu fiz já nos outros vídeos do canal. Então, o que eu tenho aqui? Ó? A Suzy disse o seguinte: Hey Bob, how do you like my new shoes? Oi Bob, o que você achou do meu sapato novo, né? E o Bob disse: They're beautiful. Eles são bonitos. They make you taller. Eles fazem você ficar mais alta, certo? A Suzy disse: Do you think I'm short? I'm taller than you. Ou seja, você acha que eu sou baixa? I am taller than you. Eu sou mais alta do que você. Certo? E o Bob disse: I know it. Eu sei, né? But you are shorter than my brother. Mas você é mais baixa, aqui ó, mais baixa do que o meu irmão. Ou seja, comparou a Suzy e o irmão, né? O irmão dele. Aí a Suzy disse: Is your brother much older than I am? O seu irmão é mais velho do que eu? Certo? Olha que diálogo, né? De jovem, né? Jovem gosta desse tipo de diálogo. O Bob disse: Not very much. Não muito. He's just about your age. Ele é mais ou menos da sua idade. But he's the tallest in my family. Mas ele é o mais alto na minha família. Aqui, pessoal, é um outro tipo de comparativo, que a gente chama de superlative, ou seja, superlativo, tá? Que a gente vai estudar em uma outra oportunidade. Ou seja, quando você não compara duas coisas, você compara uma coisa com todas as outras. Aí a gente coloca, só adiantando aqui, né? Ao invés de colocar ER no final, a gente coloca ST, tá? Ou seja, comparou ele, né? No caso o irmão dele, do Bob, com todos os outros membros da família, tá? Por isso ele é o mais alto de todos, tá? Aí a Suzy disse: Is he the oldest too? Ele é o mais, aqui ó, oldest, tá vendo? ST. O mais velho também? E o Bob diz: No. We have an older sister. Não. Nós temos uma irmã mais velha. Tá? Comparou a irmã e ele, né? A Suzy disse: I have a sister too, but she's much younger than me.
but she's much younger than me. Eu tenho uma irmã também, mas ela é mais, aqui ó, muito mais nova do que eu. Much younger, muito mais nova, né? Aí o Bob disse, oh, how old is she? Quantos anos ela tem, né? E a Suzy disse, she's just one. One, número 1, né? Just one. Ela tem apenas um. E agora, nós vamos praticar um pouquinho. Olha aqui, nós temos um exercício. Complete the sentences with the correct form. Complete as sentenças com a forma correta. Então, nós temos aqui um exemplo. An example. My sister is 2 years. E agora você teria que completar aqui com old, older ou more old than me. Ou seja, para eu fazer o comparativo, older. E você agora vai ter 10 segundos, pause o vídeo, para você responder a letra A, B, C e D. Tá certo? Estou contando aqui. Muito bem, deu o tempo. Vamos corrigir? Então, vamos lá. Letra A, cars are, eu teria que colocar expensive, né? Então, eu coloco aqui more expensive than bicycles, ou seja, carros são mais caros do que bicicletas. Rats are bigger than mice, ou seja, ratos são maiores do que camundongos, né? Norway is colder than Greece in winter, ou seja, a Noruega é mais fria do que a Grécia no inverno, certo? E a letra D, my brother is 30 and I am 35. I am older than him. Tá? Então, quando eu termino a frase, eu utilizo esses pronomes, né? Pronomes objeto. Então, older than him. Eu não posso falar older than he. Tá certo? Porque é um pronome pessoal daí, né? Eu utilizaria se eu falasse assim, he is older. Mas no caso aqui, eu sou mais velho que ele. Então, I am older than him. Tá certo? Muito bem, pessoal. Dessa forma, nós terminamos nossa aula de comparatives. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, certo? E se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários do vídeo que a gente pode sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Nos despedimos por aqui dessa aula e nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal. Até mais, pessoal!